vez. Amém? Eu quero continuar a ministração que o Senhor começou nessa noite. Pedir para os irmãos abrirem em 1 Pedro 4:11. Primeira Pedro 4:11. A palavra nos diz: Amados, não estranhei o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Pai amado, na tua presença ainda nós oramos, para que o teu Espírito Santo continue a ministrar nessa noite, assim como ministrastes desde o começo dos louvores nos corações, assim como já marcaste vidas aqui nessa noite. Continuas a falar, Senhor, em nome de Jesus. Amados, o tema do nosso retiro é Vivendo a Verdade de Verdade. Marquinhos falou, o Moisés trouxe também uma palavra preciosa, e um deles falou a respeito da possibilidade de nós, às vezes, vivermos a verdade de mentira, vivermos a verdade de maneira camuflada, de maneira disfarçada, vivemos uma verdade que pode ser ali maquiada. E o assunto que eu queria tratar com vocês nessa noite é sobre um tema que nós não gostamos. É sobre um assunto que não dá like. É sobre um assunto que não dá compartilhamento. É sobre um assunto que as pessoas não gostam de falar. Não combina com, muitas vezes, o tipo de evangelho que está sendo pregado nos dias atuais. Eu quero falar a respeito do sofrimento. Amém? E por que o Senhor nos levou a meditarmos esse assunto como liderança e a pensarmos a respeito dessa ministração? Porque se nós estamos preocupados em viver um evangelho de verdade, não de mentira, um evangelho real, um evangelho que toca vidas, um evangelho que se compromete com o Pai em entrar em situações terrenas e difíceis, é inevitável que a gente, de alguma forma, sofra. Todos nós sofremos, ou no passado, ou estamos sofrendo no presente. E eu quero trazer uma palavra aqui que é possível que ninguém vá falar um amém, e muito menos um glória a Deus, mas sofreremos também até o dia de Cristo. É possível que alguns de nós aqui, nesses dias, olha aí para o lado, olha para o lado, os irmãos ao teu lado, nesses rostinhos lindos, sorrindo, é possível que haja corações feridos, é possível que haja dor, é possível que haja mágoa, é possível que haja feridas. Existem
4 capítulos na Bíblia que eu amo. E nesses 4 capítulos não há sofrimento algum. Gênesis 1 e 2, os 2 primeiros capítulos da Bíblia, e Apocalipse 21 e 22, os 2 últimos capítulos da Bíblia. Nós estamos no meio, vivendo essa temporada entre Gênesis 2 e Apocalipse 21. Em Gênesis 1 e 2, Deus cria o mundo, Deus cria a natureza, Deus cria os animais, Deus cria o sol, a lua, as estrelas, Deus cria o homem, cria a mulher, a alegria, a plenitude, não há dor, não há lágrimas, não há culpa, não há vergonha, não há doença, não há câncer, não há depressão, não há infidelidade, não há traições, não há feridas. Em Apocalipse 21, vamos abrir lá, amados. Apocalipse capítulo 21. Nós podemos contemplar um lugar onde nós estaremos. Amém? Vocês não vão estar lá, não? Nós estaremos lá, amém? Eu anseio por essa casa nova. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada ao seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas essas coisas, e eu lhe serei por Deus, e ele será o meu filho. Amados, eventualmente eu paro e me pego pensando nessa cena. E me pego pensando no dia que contemplarei Jesus como Ele é, assim como eu estou olhando para o Tiago ali e vendo Ele. Eu vou olhar e ver Jesus. Eu vou olhar e ver o trono de Deus. Eu vou olhar e ver aquela cena que nós imaginamos quando lemos Isaías 6, do trono do Senhor. Relâmpagos, trovões, anjos, querubins, serafins, a glória do Filho, à destra da majestade. Eu anseio por esses dias e luto por esses dias e vivo a minha vida de forma a estar neste lugar, perto do meu Senhor. Amém? Perto de Cristo. Mas hoje, amados, nós contemplamos um pouco desse vislumbre, nós contemplamos um pouco dessa graça, nós sentimos a presença do Espírito Santo, nós temos os irmãos, a igreja, nós já recebemos da plenitude da graça de Deus, não que eu esteja reclamando, nós já temos
muita coisa já nos foi dada. Mas em 1 Coríntios 13, 12 diz: porque agora nós vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei também como sou conhecido. Assim como Jesus me vê hoje, eu o verei. Mas a verdade é que hoje nós ainda enfrentamos, amados, situações de sofrimento, e eu quero, em nome do Senhor Jesus, ser usado pelo Senhor. E o meu clamor ali, quando eu estava sentado no meu lugar, era diante do Espírito Santo: Espírito Santo, guia cada frase que eu vou falar aqui nessa noite, para que sejam frases que saiam da sua boca. Nós vivemos uma era muito confortável. Se você olhar para os seus pés, muito provavelmente você está com um tênis aí com amortecedor. No seu pulso deve ter um relógio. É possível que você tenha um celular, roupas confortáveis. Nós estamos aqui com ar-condicionado, com ventiladores. Nós temos geladeira, nós temos um filtro de água gelada ali no fundo. Nós temos uma cantina gloriosa, com muitas coisas boas para nós comermos. Nós temos remédios, nós temos hospitais, nós temos fisioterapeutas, nós temos psicólogos, nós temos médicos, nós temos muito conforto, amados, e anotem uma coisa: a tendência é que nos próximos anos isso se multiplique com o avanço da tecnologia e da inteligência artificial. Mas é interessante a gente notar também que, mesmo que tenhamos tudo isso, nada disso nos isenta de nós ainda sofrermos. Amém? Quantos já sofreram em algum momento da vida aqui? Levanta a mão. Nada disso. Tem hora que a medicina não tem o que fazer. Tem hora que os médicos olham para o paciente e dizem assim: leva para casa e curtam os últimos dias. Tem hora que tem solução, tem hora que tem remédio, tem hora que não tem. Eu anotei alguns tipos de sofrimentos que passamos. O primeiro deles, sofrimento psíquico ou sofrimento psicológico, transtornos, síndromes, limitações, situações passageiras ou crônicas. Eu me lembro quando tinha aula de psicopatologia e eram abordados as mais diferentes síndromes e transtornos que afetam o ser humano. E por muitas vezes eu chorava ao perceber o sofrimento de pessoas que passam por essas situações. Existe o sofrimento emocional, tristezas, ansiedades, decepções, culpas, traições, solidão. Existe o sofrimento financeiro, profissional, falta de dinheiro, desemprego, medo do futuro, frustrações com o nosso trabalho. Existe o sofrimento físico, dores crônicas, doenças, más formações, desde nascença, acidentes, quedas. Existe um sofrimento que é social, preconceito, racial, financeiro, exclusão, morar em um país violento, morar em um país corrupto, morar em um lugar sem recursos. Existe o sofrimento familiar, pessoas que perderam seus familiares, pais que perderam seus filhos, filhos que perderam os seus pais. Existem filhos que foram criados sem a figura paterna ou materna, e existem filhos que foram criados com a figura materna e paterna, que não só não cuidaram deles, mas os abusaram durante a sua infância. Existem brigas familiares, existe o sofrimento espiritual,
que alguns podem passar. Falta de recursos, falta de irmãos leais, falta de irmãos de aliança. Falta de Bíblia, a gente não tem esse problema aqui, cada um aqui tem a sua Bíblia, tem o seu celular. Às vezes a gente tem 5, 6 Bíblias em casa. Mas esses dias ouvindo um testemunho de um irmão que estava num país perseguido e estava participando de um culto. Ele diz que durante o culto, 2 famílias foram chamadas à frente. E ele não entendeu nada, e uma família chegou chorando muito. E outra família chegou cheia de alegria, aí que ele não entendeu nada mesmo. Ele falou para o irmão assim: o que está acontecendo? O que vai acontecer? O irmão falou assim: eles vão passar a Bíblia. Ele falou: como assim? Ele falou: nós não temos Bíblia aqui. Essa família ficou com a Bíblia essa semana. E ela vai ter que entregar a Bíblia para outra família agora. E vai demorar semanas até que a Bíblia chegue nela de novo. Sofrimento espiritual, nossas incapacidades, ambientes espirituais que às vezes são hostis, manipuladores, materialistas, perseguições. Nem tudo, amados, sairá como queremos. Nem tudo sairá como você deseja. Nem tudo acontecerá do jeitinho que você sonhou. Nem tudo dará certo a sua visão. E deixa eu dizer uma coisa, amados. Está tudo bem. Isso faz parte. Não é contigo, não é comigo. Nós vivemos em um mundo caído. Primeiro ponto que eu quero trazer aos irmãos é nesse versículo de Pedro, que diz: amados, não estranheis o fogo ardente, não estranheis as tribulações, não estranheis as perdas que surgem no meio de vós, como se estivesse acontecendo algo extraordinário. Uau! Eu estou sofrendo, veja só. E Pedro diz: uau, por quê? Que há de extraordinário nisso? Todos nós sofremos. Todos nós passaremos por situações difíceis. Todos nós passaremos por semanas dolorosas, por perdas. Jovens, nós vivemos em um mundo real, que não é a Disney, que não é Orlando, que não tem o Mickey e a Minnie dançando em cima de um carro com luzes. Ainda que você possa ir para um lugar desse algum dia. Essa é uma realidade criada, lúdica. Essa é uma realidade que o coração humano anseia. Mas a realidade não é essa. João 16, 33, nosso amado Jesus nos traz uma palavra que muitas vezes nós nos agarramos à primeira parte do versículo. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus não fala sobre uma paz no mundo. Jesus não fala sobre uma paz nas circunstâncias. Jesus não fala sobre a paz que o mundo tem, mas Jesus fala de uma paz em meio às adversidades. Amém? Deixo-vos a minha paz, não vou-la dou como o mundo dá. O
que Jesus nos diz é que a paz do mundo, amados, é a paz da ausência dos problemas. É a paz das circunstâncias perfeitas, porque quando as circunstâncias estão perfeitas, até o ateu tem paz. Não falta comida, não falta remédio, não falta bebida, não falta cama, não falta casa, não falta amigos. Ele dorme em paz. Mas não é essa paz que Jesus nos prometeu. A paz que Jesus nos prometeu é uma paz nele. Pois no mundo nós teremos aflições, pressão, opressão, estresse, angústia, tribulação, adversidade, aflição. Seremos espremidos, esmagados, apertados. No mundo nós passaremos situações que não gostaríamos de passar. E Jesus deixou isso bem claro para nós, amém, amados? Está aí na Bíblia de vocês isso? Está escrito isso aí mesmo? Então está certo. É o que Jesus disse. Salmos 34, 19. Podemos abrir lá. Versículozinho difícil também, que a gente às vezes não gosta de ler. Mas está aqui. Não dá para pular. É tão verdade quanto, não me lembro quem leu aqui hoje, João 10, ou ontem. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Uau! Glória a Deus, é verdade. Amém? Vida em abundância. Em Cristo. Mas Salmo 34, 19 nos diz: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Vamos ler o começo, leiam a primeira palavra ali. Quantas? Muitas. São as aflições do, deixa eu ouvir, justo, não é do pecador, não é do injusto, não é justo mesmo. Muitas são as aflições do justo. E nós buscamos viver uma vida justa, e nós buscamos viver uma vida no Senhor, e nós somos justos pelo sangue de Jesus. Então, muitas são as aflições do justo. Provérbios 24, 16, não precisa abrir, diz: porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os perversos serão derribados pela calamidade. Paulo diz a Timóteo que todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos, sofrerão perseguição. Olhe para a tua Bíblia, veja a história de Abraão, veja a história de Moisés, veja a história de Davi, leia a história de José, leia a história de Noé, leia o livro de Jó, leia o livro do profeta Daniel. Estude a vida de Paulo. Perceba o breve ministério de Estevão, um homem cheio do Espírito Santo. Leia sobre Barnabé. Leia sobre todos os apóstolos. Leia a respeito do nosso amado Senhor Jesus, homem de dores, que sabe o que é padecer. Por que eu quero começar por esse ponto, amados? Porque há uma herança, infelizmente, na igreja brasileira, mais ou menos ali nos anos 80, nos anos 90, um certo evangelho da prosperidade invadiu o nosso país. E para os pregadores desse evangelho, o sinal de que Deus estava com você era que então você receberia prosperidade em todas as áreas da sua vida. E você seria alguém muito rico, e você seria alguém triunfante.
E as marcas deste triunfo eram as marcas então da palavra em você. E se então você fosse um crente fiel, cumpridor dos seus deveres, você desfrutaria quase que de Apocalipse 21 e 22 sobre a terra. Você precisaria então cumprir com as demandas e a sua vida seria de vitória em vitória. Bênção, conquistas. E isso não só é uma mentira, mas o que ela pregava em relação ao sofrimento era pior ainda do que isso. Porque se você estivesse de alguma forma sofrendo, se você estivesse de alguma forma doente, se você estivesse de alguma forma precisando de dinheiro, tinha alguma coisa errada com você. Você estava dando brecha em algum lugar. Você estava deixando de dar o teu dízimo e a tua oferta. E aí o devorador estava ali pegando as coisas no teu bolso. Se você está sofrendo, então isso aí é falta de fé, querido. E você não pode sofrer. Isso deve ser falta de oração, isso deve ser falta de jejum. Isso deve ser falta de submissão. Isso deve ser falta de você olhar para essa crise e determinar que ela vai embora. Porque algumas pessoas acham que elas podem olhar para o Senhor e determinar as coisas que o Senhor deve fazer. Na Bíblia eu encontro Deus determinando as coisas. Eu encontro Cristo como Senhor. E eu me encontro como um discípulo que busca obedecer ao meu Senhor. Amém? E sabe o que isso gera, amados? Em relação a sofrimento? Isso gera o que eu chamo de sofrer pelo sofrer. Você já está sofrendo. Você já está com uma luta. Você já está numa situação difícil. Você já está com um problema. E aí uma teologia vem e te faz sofrer por estar sofrendo. Abra comigo no livro de Jó, e nós vamos ver que isso não é de hoje, queridos. Essa teologia rasa, essa teologia retributiva e simplista, ela não é de hoje. Abra comigo em Jó, capítulo 4, versículo 7. Nós vamos aqui conhecer os amigos teólogos de Jó. Jó, os irmãos sabem, era um homem justo. E o inimigo pediu para tocar a vida de Jó e Deus permitiu. E Jó perdeu todas as coisas. Seus filhos, os seus bens. É interessante que o diabo não toca somente na esposa de Jó. Ela não devia, acho que, ser uma boa esposa, porque o diabo não tocou nela. Acho que os demoninhos falavam assim para o diabo: olha a esposa dele ali. Ele falou: eu sei. Deixa lá, faz parte do meu plano. Não está na Bíblia isso, eu só suspeito. Mesmo porque ela não dá bons conselhos para Jó. Jó, capítulo 4, versículo 7. Ele diz assim a Jó em seu sofrimento: lembra-te, acaso já pereceu ou já sofreu algum inocente? E onde foram os retos destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavram a iniquidade e semeiam o mal, isso mesmo eles plantaram. Com o hálito de Deus perecem, e com o assopro da sua ira se consomem. Isso disse Elifaz, em Jó capítulo 8, versículo 3
Um outro amigo de Jó, chamado Bildade, diz assim: perverteria Deus o direito ou perverteria o Todo-Poderoso a justiça? Se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou no poder da sua transgressão. Só até aí. O que Bildade está dizendo para Jó? Jó, o que você está sofrendo? Ah, Jó, algum pecado você pode ter certeza que tem aí. Está colhendo, Jó. Mas tinha mais um, o Zofar. Abra comigo em Jó 11, versículo 6. Zofar. Deixa eu ver se é 6 ou se é 16. Podemos ler desde o 10. Ele diz: porque ele conhece os homens vãos, e sem esforço vê a iniquidade. Mas o homem estúpido se tornará sábio, quando a cria de um asno montês nascer homem. Se dispuseres o coração e estenderes as mãos para Deus, se lançares para longe a iniquidade da tua mão e não permitires habitar na tenda a injustiça, então levantarás o rosto sem mácula, estarás seguro e não temerás. Jó estava sofrendo, Jó tinha perdido tudo, Jó estava doente. A palavra diz que com cacos de telhas ele tirava pedaços da sua pele. Jó perdeu seus bens. E os amigos de Jó chegaram para ele cheio de verdades. Porém, em Jó 42, versículo 7. Diz assim: tendo o Senhor falado essas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Amados, eu sei que muitas vezes o homem sofre pelo que ele planta. Eu sei que muitas vezes o Senhor permite colheitas. Eu sei que muitas vezes nós sofremos dores que nós mesmos causamos. Eu sei que muitas vezes nos falta sabedoria. Eu sei que muitas vezes, sim, estamos passando por situações que claramente nós identificamos como consequência de algo ou de alguma situação que tomamos. Mas eu quero dizer para vocês, nessa noite, que muitos sofrimentos que nós temos na nossa vida, eles não existem como punição, como culpa, por brecha, por oração ou por falta de oração, por jejum ou por falta de jejum. Amados, os sofrimentos simplesmente existem. E se você está passando por algum sofrimento como jovem, como adolescente, eu quero dizer para você, não esconda o teu sofrimento. Não tenha medo de ser vulnerável. Não tenha vergonha de procurar amigos, de procurar irmãos, de abrir situações. A igreja precisa ser um lugar acolhedor, a igreja precisa ser um lugar que, antes de eu estar pronto a julgar, eu estou pronto a ouvir. Eu quero ouvir a tua história, eu quero ouvir a tua infância, eu quero ouvir os teus problemas, eu quero ouvir a tua criação. Todos nós viemos de famílias de carne e osso. E se você olhar para trás na tua família,
você vai perceber que existem problemas físicos, emocionais, psíquicos, que muitas vezes nós recebemos no nosso próprio caldo genético. Esses dias eu brinquei, não me lembro com quem, e aí eu falei assim para ele, falei assim, que eu, não sei se você sabia, mas eu já comecei a receber herança dos meus pais, sabia? Aí ele falou, é? Falei, dor de cabeça, dor nas costas, dor no joelho, ansiedades. Eu olho para a minha família, e isso é algo que vem, e aí eu olho para outras famílias, é osteoporose, é pressão alta, é um monte de coisa, amados, que nós nascemos e recebemos ali. Podemos conversar com Adão um dia sobre isso, juntos, mas a real é que nós sofremos, seja fisicamente, seja psiquicamente, seja emocionalmente, seja espiritualmente. Todos nós temos em nossas famílias carnais aspectos positivos, coisas lindas de se ver, detalhes maravilhosos. Por exemplo, minha família da parte de pai ama música, e é claro e evidente que no nosso caldo genético veio uma facilidade, um desejo por música, por cantar. Eu acho que eu não peguei muito essa parte, não dei muita sorte nessa loteria. Mas você vê nossos filhos, a facilidade que eles têm com isso. Lorena tocando piano, Moisés tocando violão, meu avô, minhas tias. E eu queria, em nome de Jesus, amados, que a gente tivesse na nossa vida somente o sofrer pelo que já nós sofremos, e não o sofrer pelo sofrer. Amém? Diga para o irmão que está do seu lado, não seja um gerador de mais sofrimento. Seja um alento. Eu só quero acrescentar, na verdade, que o André, quando falou aqui de Jó, se nós olharmos Jó 1:8, está ali tendo uma conversa, né? Vamos do 1:6. Certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás, de onde você veio? E Satanás respondeu ao Senhor, de perambular pela terra e andar por ela. Versículo 8 fala, disse então o Senhor a Satanás, reparou o meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Na verdade, a questão não é sofrer pelo sofrer, mas na verdade é culpar-se por sofrer, né? Não existe culpa em nosso sofrimento, lógico. Nós somos sábios, temos, né, consciência, inteligência. Nós temos sim o plantar e o colher, mas Jó, se fosse por questão de colheita, por plantar e colher, Jó não teria colhido nada disso, né? Então, voltando ao assunto hoje de manhã, não é porque tememos o Senhor, amamos o Senhor, reverenciamos Ele, que teremos ausência de tribulação. Jó era um exímio e um exemplo para nós todos. É justamente isso. Esse sofrer pelo sofrer é o sofrer da culpa. Está sofrendo, está difícil, e fica com o sentimento, deve ser culpa minha. Deve ser brecha, deve ser maldição.
E eu quero dizer aos irmãos, leiam a palavra, estudem a vida dos homens de Deus. Homens justos, retos, íntegros, de oração. E todos eles passaram por sofrimentos. Segundo ponto, queridos, o primeiro ponto é, lembrando aos irmãos, não devemos estranhar o sofrimento. Não devemos nos culpar pelo sofrimento. Segundo ponto, não devemos fugir dos sofrimentos. Amém? É difícil isso para nós. A nossa tendência ao ver o sofrimento não é ir ao encontro dele. Você pode ter 2 ou 3 reações mais comuns. Você pode escolher por lutar, você pode escolher por fugir, e alguns diante do sofrimento se paralisam, nem lutam e nem fogem. Eu me lembro algumas situações de sofrimento que eu passei, e eu quero compartilhar com os irmãos algumas perguntas que eu fazia ao Senhor. Eu tinha 34 anos, a maioria daqui já sabe, dos irmãos. E eu estava me preparando diante do Senhor para assumir junto com o Dani o presbitério da igreja aqui em Rio Preto. Coisa que ministerialmente eu já vinha fazendo há alguns anos, desde quando nós estávamos com o João Manieiro um pouco debilitado. Eu fui fazer um exame que não tinha nada a ver, depois eu conto com mais tempo, mas eu descobri um câncer no intestino grosso, e resumindo, o câncer era maligno. Em poucos dias eu tive que fazer uma cirurgia. Eu fiz uma cirurgia que durou 9 horas, perdi muito sangue, e eu tive um pós-operatório extremamente difícil. Eu perdi em 2 semanas 20 quilos. Depois que me recuperei, mais ou menos 1 mês e meio ali depois da cirurgia, teve um tempo de UTI, dias de quarto, voltei para casa. E eu estava doido para voltar à minha vida normal. Rebeca está aqui, passou comigo esse vale. Eu estava doido para voltar a trabalhar, eu estava doido para voltar a edificar, eu estava doido para voltar a fazer o que eu fazia antes, porque do nada a minha vida parou. Do nada a minha vida que era estar com os irmãos na igreja, estar trabalhando com os meus pais, estar num clube, numa academia, estar junto com os irmãos jogando bola. A minha vida passou aí no oncologista, hoje você vai no oncologista, amanhã você vai no proctologista, depois amanhã você vai no gastro. Eu nem sabia o que eram esses médicos. Glória a Deus pela vida dos médicos. E hoje você vai fazer um exame, amanhã você vai fazer outro exame, porque você descobriu um câncer no intestino, então agora você precisa fazer uma tomografia dos pés à cabeça. E por que eles fazem uma tomografia, uma ressonância dos pés à cabeça? Porque possivelmente ou provavelmente ele não está em um lugar só. Ele pode estar em outros lugares. Graças a Deus não estava. Estava só no intestino. Eu fui operado e depois da cirurgia nós também passamos por muitas consultas. Viajávamos para São Paulo, pedíamos segunda opinião. Todos nós assustamos. Todos nós não esperávamos aquilo. Eu não estava com nenhum sintoma. Eu não estava mal, eu não estava com dores. E aí, mais ou menos 45 dias, 60 dias depois da cirurgia, quando eu comecei ali a voltar a ter alguma possibilidade, eu quis voltar a trabalhar e fazer as minhas coisas, amados, e simplesmente eu não conseguia. Eu saía de casa,
passava 3 horas fora de casa e eu não suportava nenhum tipo de situação mais difícil. Eu voltava correndo para casa como uma forma de me proteger, e aquilo foi me levando para uma depressão. E eu liguei para os médicos e eu lembro um dia conversando com o médico que me operou e brigando com ele no telefone. Eu falei: doutor, agora era para mim estar voltando à vida normal, feliz da vida. Eu vivi uma cura, eu vivi um milagre. Não precisei fazer depois da cirurgia nem quimioterapia, nem radioterapia. O que está acontecendo? O que o senhor fez dentro de mim? E aí, procurando ajuda médica, eles falaram: André, é muito normal o que está acontecendo com você. Você teve um choque emocional e você teve um choque físico com a cirurgia. E você está tendo algo que eles chamam de estresse pós-traumático. O corpo humano, quando recebe uma notícia difícil, ele se prepara para a luta e ele luta. E eu fiquei ali 30, 40 dias fazendo exames. E dos exames eu fui para a cirurgia, e da cirurgia eu fui para casa, e eu precisava ficar vivo. E aí a hora que eu venci, eu achei: pô, agora eu vou voltar para a minha vida normal. Eu não conseguia, amados. Era como se o meu corpo recebesse nele todas as dores que eu, de certa forma, não aceitava e lutava contra, porque eu precisava estar vivo. E aí eu peguei os meus exames e levei nos médicos. Eu me lembro desse dia como se fosse ontem. Eu fui numa endocrinologista. E eu falei: doutora, pelo amor de Deus, me dá alguma coisa que eu preciso melhorar. Me dá algum injetável aí, algum negócio, algum suplemento, seja o que for. De verdade. Ela leu os meus exames, empurrou de volta para mim e falou assim: eu não te dou nada por 2 meses. Eu falei: por quê? Como assim? O teu ferro e a tua ferritina estão quase que inexistentes no teu sangue. Eu falei: graças a Deus, então me dá ferro. Ela falou: vou passar ferro para você. Eu por dentro: uau, achei. Vou te passar e você vai tomar isso em 10 sessões e uma sessão a cada 2 semanas, se não me engano. 10 sessões, 2 semanas, né? 2, 4. São quase 3, 4 meses, doutor, é isso? É. Lá para a 7ª sessão você vai começar a se sentir bem. Aí a gente olha para o Senhor e fala: oi, Senhor, está aí? Por quê? Por que comigo? Eu me colocava, estou sendo vulnerável aqui com vocês, tá? Eu perguntava ao Senhor: por que agora, Senhor? Eu estou abrindo mão da minha vida, eu estou, de certa forma, moldando a minha vida para te servir. Eu já te sirvo, e eu sempre servi ao Senhor junto com o Dani desde os meus 20 e poucos anos, 19, 20 anos. A Gisele está aqui e acompanhou a gente nisso. Servindo jovens, servindo adolescentes, discipulando, pregando. E aí eu estou preparando a minha vida para poder fazer mais isso, abrindo mão de um monte de coisa. E aí chegam as perguntas. O Senhor está me vendo, Senhor? Eu sei que o Senhor está me vendo, eu sei que a Tua palavra diz que, como a Sarinha aqui citou, quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte, para com aqueles cujo coração é totalmente dele. E o meu coração é do Senhor, e o Senhor sabia disso, e eu sabia disso. Eu sei, Senhor, que o Senhor fala que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu sei, Senhor, que o Senhor disse que Teu Espírito faria morada dentro de nós. Eu sei que o Senhor está aqui. Mas a impressão que dava é que a minha oração batia no teto e voltava, e eu tinha uma impressão nas minhas emoções que, de fato, eu estava, de certa forma, abandonado
pelo Senhor. Não disse isso aos meus filhos. Hoje chamei os dois ali atrás. E eu falei, o pai vai falar algumas coisas hoje que eu acho que vocês deveriam saber antes dos irmãos. Muitos irmãos já sabem. E eu disse a eles, eu não falei nada para vocês, porque eu não queria que vocês sofressem. Eu não queria que pegassem vocês. Então, o pai, de certa forma, sofreu escondido com a mamãe e com os irmãos. E eu procurei o máximo possível blindar os meus filhos para que isso não os fizesse sofrer. Porque seria mais um sofrimento na minha casa e eu não queria isso. Mas eu aprendi, amados, que se tem algo na nossa vida que para nós é difícil, mas que para Deus é uma ferramenta poderosa de transformação, é o tal do sofrimento. E eu quero dizer alguma coisa para vocês. Deus não desperdiça o teu sofrer. Amém? Deus não desperdiça um minuto do teu sofrimento, ainda que pareça que Deus não está ali ou que Deus não está se importando muito com a tua situação. Ele está trabalhando. Abra comigo em 1 Pedro 1,6. Diz assim: nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Repita comigo: a tribulação produz. A tribulação produz pérolas preciosas da parte de Deus. A tribulação, mesmo que nos entristeça por breve tempo, confirma e apura o valor da nossa fé. E a comparação do apóstolo Pedro é com o fogo que também é apurado, é com o ouro, que também é apurado pelo fogo. E o que acontece quando o ouro é apurado pelo fogo, amados? Ele se torna ainda mais precioso. Ele se torna ainda mais puro. Ele se torna ainda mais valoroso. Ele se torna ainda mais genuíno. Você tem algo na tua vida, querido e querida, muito mais precioso do que essas joias que você às vezes usa, que é a tua fé. Amém? A tua fé. Eu tenho uma aliança de ouro no meu dedo, material precioso, mas há algo mais precioso dentro de mim, a minha fé. E quando nós sofremos, Deus está trabalhando a nossa fé, e isso vai redundar em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Nós estamos sofrendo, amados, Cristo está sendo revelado. Nós estamos descendo, Cristo está subindo. Nós estamos perecendo, Cristo está ganhando espaço dentro de nós. Louvor, glória e honra na revelação de Cristo. Nossa fé é trabalhada, nossa fé é amadurecida, nossa fé é forjada. Sou um homem de muito mais fé hoje do que era 5 anos atrás. Hebreus 12:10 fala sobre o sofrimento, nesse caso, como disciplina.
porque ele também existe. E ele diz ali: pois os nossos pais os corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia, Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. O sofrimento nos apura, amados. O sofrimento nos faz orar mais. O sofrimento nos faz buscar a palavra mais. O sofrimento nos faz nos aproximar da igreja mais. Eu me lembro quando Asaf e Rosana estavam em casa. E aí nós falamos a respeito do que a gente estava passando. E aí nós falamos a respeito da continuidade pós-cirurgia, de um tempo de 5 anos que eu esperei. Graças a Deus, no final do ano passado, tive essa alta. Mas que nesses 5 anos eu deveria, segundo os médicos, estar sempre refazendo os exames, porque é muito comum que nos primeiros anos ocorre com mais facilidade o câncer nessas pessoas que tiveram. Há uma estatística mais alta. E aí eu me lembro que a Rosana olhou para mim e falou: André, a tua vida, espiritualmente falando, nunca mais será a mesma. Porque você não tem opção que ela continue a mesma. E eu não tinha mesmo. Não havia opção de eu não orar mais do que vinha orando. Era necessário. Não havia opção de eu não mergulhar ainda mais na palavra. Era necessário. Não havia opção de eu não andar mais perto da igreja. Era necessário. Se eu não buscasse isso, amados, Deus sabe onde eu estaria. E isso me fez ser ainda mais participante da santidade do Senhor. Nas provações, a provação produz em nós santidade. Romanos capítulo 5, versículos 3 e 4. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Pode continuar o 5. E a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Amados, quantos precisam aqui aprender a serem mais pacientes? Será que sou só eu aqui? Quantos precisam aqui aprender a ser mais perseverantes? Quantos aqui precisam aprender e viver experiências? Quantos aqui precisam ser trabalhados na sua esperança? Sabe o que produz isso? Não é um acampamento, não é uma oração forte, não é você ir em um lugar e ali tem um mover especial, e então você ali chega um anjo e te dá uma mala espiritual, e dentro dela, ali, você abre perseverança, experiência, esperança. É dor, amados. É dias difíceis. São dias dolorosos. São dias que você não quer ver ninguém.
Eu compartilhei com a igreja um tempo atrás, um dia que eu estava muito mal, e não faz muito tempo, porque essa questão emocional eu tive logo após o câncer, e entrei em remissão. Remissão quer dizer que você saiu do quadro depressivo. 3 anos depois que eu passei pelo câncer, nesses exames que refazia a cada 6 meses, um dos exames deu sugestivo para uma metástase. E o médico que eu era acompanhado, logo que ele viu esse exame, mandou a mão no bolso dela e já mandou mensagem para minha oncologista, e eu entrei mais uma vez numa situação de extrema angústia, sofrimento, porque já não era num lugar tão simples e tão fácil, mas louvado seja o nome do Senhor, não era nada, eram só cistos. Mas eu mais uma vez capotei emocionalmente, porque entre saber que não era nada, se passaram quase uma semana, e eu praticamente não dormi essa semana, pensando nos meus filhos, e pensando na minha casa, e pensando até na igreja, pensando em vocês também. Graças a Deus entrei em remissão, mas no ano passado, ao passar por uma dengue, graças a Deus dessa vez foi mais rápido, também entrei num quadro que precisei recorrer à ajuda médica, e para a glória do Senhor, entrei em remissão mais uma vez. Eu sei o que é ter depressão, eu sei o que é sofrer síndrome do pânico, eu sei o que é ter isso por mais de 5 vezes numa semana, eu sei o que é não dormir, eu sei o que é pensar em não continuar, eu sei o que uma vida passa, eu sei o que é ter um transtorno. Tenho transtorno de déficit de atenção, desde a minha infância me diagnosticaram com isso, e quem conviveu comigo por mais de 10 minutos provavelmente percebeu. E não é fácil. Rebeca está aí, glória a Deus pela tua vida. Paciência que Deus te dá. Mas, queridos, em todas essas dificuldades e limitações, eu conheci mais o Senhor. E nenhuma delas foi algo definidor na minha vida. Eu nunca deixei de servir ao Senhor. Muitas vezes, vocês não sabiam, mas ministrava palavras à igreja, sangrando por dentro. Permanecia, está ali o Dani. Obrigado, Dani, pela tua amizade. O Dani sabia, Leia sabia, os irmãos mais próximos sabiam, pedia oração. Mas eu dizia, eu quero continuar servindo naquilo que eu consigo. Eu não quero me colocar aqui sujeito a essa situação. Por muitas vezes tirava o pé e ia mais devagar, mas permanecia servindo ao Senhor, permanecia servindo à igreja. Eu posso dizer, irmãos, que todas essas provações me contristaram sim, mas apuraram a minha fé. Me fez ser participante ainda mais da santidade de Cristo. Produziu em mim perseverança, robustez, experiência, esperança. E eu não sou melhor nem pior do que ninguém aqui. Isso ela faz nos discípulos de Cristo. Amém? Você não vai ser consumido pelo que está te fazendo sofrer. Você vai ser fortalecido pelo que está te fazendo sofrer. Você não vai recuar, porque nós não somos daqueles que retrocedem. Você vai avançar em conhecer a Cristo,
e participar dos seus sofrimentos. Mas deixa eu te falar uma coisa que é o terceiro ponto. Você não vai fazer isso sozinho e nem sozinha. Amém? Sofrimento não é para andarmos sozinhos. Provérbios 18:1. Abra comigo, ou leia aqui na frente. Diz assim: o solitário busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Está sofrendo, querido, querida, não vai para o Instagram colocar para todo mundo ver, ou ouvir, ou ler, mas busca irmãos e irmãs que vão passar ali aquele tempo junto com você, e vão te ajudar, e vão orar com você, e vão jejuar com você, e vão falar para você coisas que você precisa ouvir. E vão ter discernimento, prestem bem atenção, e vão ter um discernimento que você, no momento de dor e angústia, não está tendo. Amém? Porque a gente fica confuso. No sofrimento, nós ficamos confusos. No sofrimento, muitas vezes a gente entra em autocomiseração. No sofrimento, a gente fica doido. E aí tem um irmão cheio do Espírito Santo do teu lado. Tem uma irmã cheia do Espírito Santo do teu lado, que vai orar por você, que vai jejuar por você, que vai ter discernimento. Olha, Deus me disse isso, isso, isso. E amados, todas as vezes que isso acontecia, aquela palavra caía no meu coração como um remédio da parte de Deus. Era cura da parte do Senhor. Era um alento, seja com o irmão, seja com uma irmã, seja com uma oração. Quantas vezes estava num dia difícil e alguém que nunca me mandava uma mensagem, me mandava um versículo. André, não sei porquê, Deus tocou no meu coração para te mandar essa passagem. E eu li aquele versículo. E muitas vezes eu tinha orado de manhã em relação àquilo. E ninguém sabia. Lembro-me dessa vez que esse exame enroscou. Eu uso esse termo porque, graças a Deus, ele não foi verdadeiro, mas por uma semana houve essa possibilidade. E eu estava orando com a Rebeca em casa em relação a isso. E ela falou assim: amor, hoje o Senhor trouxe uma palavra no meu coração para te entregar. E ela disse assim, a palavra é aquele salmo, me ajudem, amados, que eu não sou bom com o endereço, mas aquele salmo que diz: eleva os meus olhos para os montes. Salmo 121. Vamos abrir lá. O Senhor me manda te dizer essa palavra. Eleva os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E eu disse: amém, amor. Deus está falando comigo. Eu vou buscar me apegar nessa palavra. Eu repetia esse versículo e eu falava esse versículo. E aí, passado acho que 4 ou 5 dias, era o dia de sair o resultado do exame, ou era o dia de eu fazer o exame. Então, nesse dia, eu fui na casa dos meus pais conversar com eles. Não disse isso a eles antes, não queria que eles sofressem. E aí eu me lembro, meus pais estavam naquela casa no Morumbi ainda, e eu reuni meu pai e minha mãe e falei: pai, olha, eu tenho uma notícia não muito boa, eu estou indo fazer um exame, e pode ser que esse exame traga um resultado que não seja bom. E eu não falei antes porque demorou um pouco para eu conseguir marcar esse exame. E pode ser que esse exame confirme uma suspeita, e pode ser que eu esteja com alguma metástase. O médico disse metástase tardia do câncer que eu havia tido. E aí eu vi nos olhos dos meus pais, os olhos deles se encheram de lágrimas. E eu falei: vamos orar, porque do Senhor vem a resposta. E aí minha mãe disse assim: André, eu estava lendo a palavra de cedo,
E o Senhor me entregou um versículo para me entregar para alguém, eu não sabia para quem que era, mas Ele está me confirmando que esse versículo é para você. E eu falei, pode falar, mãe, qual é o versículo? Ela disse, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Eu não sei quantos milhares de versículos que existem na Bíblia, mas eu sei que existem muitos milhares de versículos. Mas ela citou o mesmo versículo que a Rebeca me disse no primeiro dia. Amados, isso é Deus purinho. Isso é Deus falando, estou aqui. Estou passando junto. Estou do teu lado. Estou te forjando. Não perdi o controle. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito, amados. Todas as coisas cooperarem não quer dizer que todas as coisas serão boas, mas quer dizer que todas as coisas meticulosamente funcionarão na mão de Deus, com vistas ao cumprimento do seu propósito na sua vida, que é te formar segundo o caráter de Cristo. Todas as coisas cooperarão para que Cristo seja formado em você. Inclusive, e eu não sei se eu posso dizer principalmente, as tribulações, os sofrimentos, as dores, as angústias. Mas não sofra sozinho. Paulo fala em 2 Timóteo 1,16 a respeito de Onesíforo. E Paulo tinha muitos sofrimentos. Paulo viajava a pé, Paulo viajava muitas vezes distâncias enormes. Paulo sofria perseguição dentro da igreja, fora da igreja, de judeus, de gentios. E como que se não bastasse um espinho na carne, que Deus olhou para ele e falou assim, deixa aí, está sendo útil para mim. A minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Mas Paulo vai falar de um homem que o ajudou. Conceda ao Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me recreou e nunca se envergonhou das minhas algemas. Provérbios 17 diz, em todo tempo ama o amigo e na angústia nasce o irmão. Jó, capítulo 42, versículo 5, diz, Senhor, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Está sofrendo, querido? Está sofrendo, querida? Não esconda. Não sofra sozinha. Não sofra sozinho. Procure os teus irmãos. Procure os onesíforos dentro da igreja. Procure a gente que vai orar por você no dia que você não conseguir nem orar. Tinha dia que eu ligava para o Daniel, falei, Daniel, passa aqui em casa. O que você está fazendo? Estou fazendo isso, passa aqui depois. Por quê? Para a gente orar junto. Eu não consegui orar. Por várias vezes abri o livro de Salmos. E como eu não consegui orar, eu lia o livro de Salmos como forma de oração. E eu repetia os Salmos como oração diante do Senhor. E amados, não poucas vezes, os Salmos que o Senhor me dava para ler no dia, descrevia exatamente o que eu estava passando. Não era coincidência. Era um Deus de amor, permitindo que eu passasse por uma dor, mas me dando o suficiente para passar aquele dia. Me lembro de um dia, eu até citei isso entre os irmãos, que eram 6 e pouco da tarde, e eu estava doido para que o dia acabasse, o dia cumprido.
E aí o Luciano me ligou, falou assim: André, vai ter reunião das irmãs, acho que era uma reunião das irmãs na igreja. E eu estou com as crianças aqui, eu vou aí na tua casa. E era a última coisa que eu queria, amados, no dia era receber alguém em casa. Não é porque era o Luciano, não, é qualquer um. Brincadeira, Lu, te amo. Eu vou ir com os meus filhos ainda, com os 2 pequenos. Irmãos, eu falei, pode vir, Lu, pode vir, vamos lá, pode vir em casa. Eu pensei, sei lá, pelo menos me distrai. Era cedo, 6 e pouco. E tinha um food truck ali embaixo, eu jantei com eles ali. Irmãos, eu já compartilhei isso com alguns. Naquele dia, o Estevão, um dos filhinhos do Luciano, ele me abraçou a noite inteira. A noite inteira. E ele falava: tio, eu te amo. Tio, eu te amo. E lá para a 4ª, 5ª vez eu comecei a entender, o Espírito Santo falou dentro do meu coração: André, eu te amo. E trazer eles aqui foi uma forma de eu dizer para você: eu te amo. E ele via e me abraçava e me beijava. E eu falei: meu Deus, é sobrenatural o que está acontecendo. Nunca aconteceu antes. Ele é muito amoroso, Estevão, né? Mas dessa forma nunca aconteceu antes nem depois. Algo sobrenatural aconteceu ali, amados. Mas por que eu vivi isso? Porque eu me abri à igreja, aos irmãos, e eu recebi da igreja o consolo do Senhor. Eu recebi da igreja conselhos de pessoas que estavam me olhando. Eu me lembro que nesse pós-operatório, eu tenho um escritóriozinho lá no fundo de casa, eu não conseguia fazer muita coisa, não tinha força física, tinha perdido peso e sangue e muita vitamina, e eu estava prostrado, e eu ia lá para o meu escritório orar. E clamar, e ler a Bíblia, e orar, e chorar. Até que o Dani foi um dia lá e falou assim: André, deixa eu te falar uma coisa. Pode falar, Dani. Você já orou, já leu a Bíblia, já chorou, já? Então sai do escritório, faz favor, vamos lá para fora. Porque ele, como amigo, me percebeu muitas vezes ali numa autocomiseração diante de uma dor, e que eu poderia fazer outras coisas, mas isso é alguém que está vendo de fora, amados. Isso a gente não enxerga. Não dá para você enxergar. Precisa de irmão junto. Irmão que vai ver, irmão que fala: cara, tem uma área bonita na frente da tua casa, vai andar um pouco. Vai passear com o cachorro. Vai olhar o que Deus te deu. E aí eu entro no último ponto, amados, que nós devemos aprender a sofrer imitando a Jesus e aos homens de Deus, em algo que é muito peculiar no sofrimento, mas que aprendendo isso, nós vamos encontrar alento. Abre comigo no livro de Hebreus. O livro de Hebreus cita os heróis da fé. Spoiler, se você ainda não leu, todos eles sofreram. Hebreus 10, 34 diz, é uma palavra aos hebreus. Os heróis da fé no Hebreus 11, amados, me perdoem. Mas Hebreus 10, 34 fala sobre o sofrimento daqueles homens de Deus e diz: porque não somente vos compadecestes os encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência, leia comigo, preste bem atenção, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior
e durável. Hebreus 11, 24 a 26. Fala sobre Moisés. Pela fé, Moisés, quando o homem já feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo, amo essa palavra, preferindo, escolhendo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Hebreus 12, 1, nosso amado Jesus. Diz, 12, 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Amados, qual é a nossa tendência natural no sofrimento? Autocontemplação, autocomiseração, olharmos para a nossa dor, pensarmos a nossa dor, sonharmos com a nossa dor, nos acharmos injustiçados porque temos aquela dor, nos acharmos menores porque estamos sofrendo alguma dor. Eu me lembro de uma experiência que nós passamos ali em frente de casa também. A Ágata havia caído de bicicleta e ela ralou todo o joelho dela, ficou em carne viva. E ela era pequenininha, fofinha, bonitinha. Continua sendo, tá, Ágata? Continua lindinha, fofinha. Meu pai brinca com ela, fala assim, Ágata, você era tão lindinha. Ela fala, ai, vô, você continua linda agora. E aí ela caiu e machucou o joelho. Amados, ela entrou em casa num choro que parecia que ela tinha perdido a perna dela. E ela fazia assim, e eu peguei ela no colo e ela olhava para o joelho e olhava o joelho, e olhava e o sangue escorria, e ela chorava mais. Eu falei, meu Deus, o que eu faço agora? Ela não parava de chorar, e ela chora com força, Ágata. Me deu um estalo, peguei a Ágata, levei lá para fora. Filha, calma, olha o passarinho, filha, olha lá, não sei o que, o cachorrinho, olha lá o cachorrinho passando, ó, ela, pipiozinho, acabou. Parou de olhar para o joelho ralado, sangrando, machucado, contemplou outras coisas. Aí ela se acalmou, falou, vamos lá para dentro, papai vai cuidar do machucado, limpamos o machucado, fizemos o curativo. Amados, por que os hebreus aceitavam com alegria o espólio dos seus bens? Porque eles tinham ciência de possuírem patrimônio superior e durável, e eles não ficavam contemplando o que eles perderam, eles contemplavam o que eles teriam com o Senhor. Amados, por que Moisés preferiu, escolheu ser maltratado junto com o povo de Deus? Porque ele considerou que ele teria em Deus algo melhor. Porque considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas que os tesouros do Egito. Porque contemplava o galardão. Se nós contemplarmos a dor, amados, nós vamos padecer. Mas se nós contemplarmos a glória, a presença que teremos com o Senhor,
nós suportaremos a dor e ela vai passar. Hebreus 12:1 fala sobre Jesus, autor e consumador na nossa fé, homem perfeito, crucificado, envergonhado, mas diz que Jesus, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Eu imagino Jesus caminhando em direção ao Calvário, sendo apedrejado, sendo cuspido, sendo xingado, sendo envergonhado, mas pensando, daqui a pouco eu estou com o Pai, contemplando a mesma glória que tinha antes da fundação do mundo, contemplando, um dia meus irmãos estarão comigo, curados por esse sangue que será derramado. Lá em Isaías diz, ele verá o fruto do seu penoso trabalho e se alegrará. Eu imagino o cordeiro caminhando para a cruz. Diz a palavra que a cruz caía, ele já estava sem forças, ele já estava ali sem sangue, ele já tinha suado sangue com suor no Getsêmani. Mas Jesus não contemplava os cravos que o prendiam na cruz, nem os romanos que o maltratavam. Jesus estava contemplando a alegria que lhe estava proposta e por isso suportou a cruz. Está sofrendo, querido? Está sofrendo, querida? Contemple o seu Senhor Jesus. Tira os teus olhos do joelho machucado. Tire os seus olhos da dor. Tudo que nós contemplamos crescerá. Uma das orientações mais poderosas que podemos ter nos momentos de tribulação é não fitarmos os nossos olhos no problema, mas olharmos para aquilo que essa tribulação está produzindo e para o futuro glorioso que desfrutaremos com o Senhor, sabendo que aquela leve e momentânea tribulação está produzindo para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação, amados. Abra comigo em 2 Coríntios 4:16. E nós estamos terminando. Vou pedir para o Marquinhos vir aqui no violão e ministrar para nós depois alguma música que o Senhor coloque no teu coração, Marquinhos, amém? Na liberdade do Espírito Santo. Diz aqui, por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa ou se desgaste, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação, não atentando nós às coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Amados, isso é um exercício de fé e de obediência, isso é posicionamento. Por muitas vezes não queria orar, mas ia orar. Por muitas vezes não queria ir num culto, mas ia no culto. Por muitas vezes não queria ler a palavra, mas lia a palavra. Por muitas vezes era tentado a ficar olhando para mim mesmo, mas como um exercício de esforço, levantava os meus olhos e falava: Senhor, eu quero olhar para o Senhor nessa tarde, nessa noite, nessa manhã. 1 Pedro 2, 21 e 25, vamos ficar de pé. Porquanto para isso mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca.
Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados, porque estáveis desgarrados como ovelhas. Agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Amados, Cristo nos deixou o seu exemplo para seguirmos os seus passos. Nós sofreremos nessa terra com Cristo para a glória de Cristo, amém? Nós passaremos pelas tribulações, mas eu quero dizer para vocês, nós precisamos aprender a sofrer como Cristo. Muitas vezes se ensina muitas coisas na igreja, mas nós às vezes não ensinamos a sofrer, não aprendemos a sofrer, e todos sofrem. Mas eu quero nessa noite falar como nós devemos sofrer. E até nisso, amados, e principalmente nisso, Cristo também é o nosso exemplo. Homem de dores, que sabe o que é padecer. Cristo sabia sofrer. Nós somos discípulos de um Cristo sofredor. Nós precisamos saber sofrer. E para finalizarmos, eu queria que a gente tivesse um momento de louvor, mas eu queria aqui fazer um apelo. Se alguém entre nós, neste lugar, está sofrendo, está passando por dificuldades, está passando por lutas, eu quero que você venha aqui na frente para nós orarmos junto com você. Amém? Se há luta na tua vida, se você está passando por uma situação difícil, uma luta difícil, seja ela emocional, seja ela financeira, seja ela familiar, seja ela com teus pais, seja ela com os teus estudos, seja o que for, querido, seja uma dor física, o Espírito da paternidade do Senhor está aqui nessa noite, amém? Há uma unção do Senhor específica nessa noite, e nós precisamos orar. Nós vamos orar com os que estão aflitos, nós vamos impor nossas mãos, nós vamos chorar junto, e nós vamos clamar ao Senhor juntos nessa noite, amém? Irmãos, há uns 4 meses atrás, né, para os irmãos que não conhecem, nós estamos há 4 anos tentando engravidar. E há uns 4 meses atrás, o André e a Rebeca chamou a gente lá na casa deles, e era um dia que eu estava muito mal, mas muito mal mesmo. E aí, naquele dia, eu falei, nossa, eles vão chamar lá, né, a gente vai ficar junto, eles vão dar palavra de paz, né? E o André falou assim, Maria, eu tenho uma palavra que vai ser muito dura, mas eu preciso te dar. Ele falou, eu vejo que o teu coração, ele está no problema, está na situação, e que às vezes os teus olhos, eles não conseguem enxergar o Senhor, né? E na minha cabeça, assim, não tinha algo. Eu só iria ter essa paz que eu queria, né, essa alegria, ali na situação, tendo um filho. E naquela noite, o meu coração ali, eu rasguei meu coração mesmo com eles. Foi uma noite que eu falo que, de fato, eu fui curada ali, porque os meus olhos saíram da situação e foram para o Senhor. E ali a gente encontrou descanso, ali a gente encontrou paz, mesmo que eu ainda não tenha um filho. Mas os meus olhos e o meu coração, o coração do meu esposo, da nossa casa, está no Senhor. Então a gente está em paz. Então às vezes a gente olha para uma situação e a gente fala, isso não tem problema, não tem solução.
Mas no Senhor, mesmo que não há solução, a gente encontra paz e refrigério e a gente consegue se alegrar, mesmo nas tribulações. Para os irmãos da liderança vierem aqui para a gente orar. Amém, amados?